E aí pessoal, como estão vocês? Beleza? Espero que sim. Eu sou o Marcos Yuri e esse é o nosso Colorindo e Pintando com Marcos Yuri. E no vídeo de hoje, pessoal, nós não vamos aprender a pintar essa boneca aqui não, tá bom? Nós vamos aprender a pintar as cerejas, isso mesmo. São essas cerejas aqui que essa boneca está aguando, né? Ela está aguando o seu pezinho de cereja. Vocês ficaram aí ansiosos para aprender? Então fica aqui comigo, tá bom? Mas antes, pessoal, não se esqueça, beleza? De se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber todas as notificações. E não deixa, né? De deixar um super like aí para nos ajudar, tá bom? Então roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal. Para começar aí, eu já preenchi as nossas duas cerejas com vermelho Scarlet. Depois de preenchidas, nós vamos vindo aí fazendo a sombra com vinho. Tá, o meu vinho aí tava, gente, péssimo, mas é o que eu tinha pro momento. Então preferi usar ele. Tá, se você tiver a coruva, pode usar também. E aí eu tava aí usando púrpura, também dá certo. Fui fazendo a sombra com vinho, com muita peleja. Aonde eu tô colocando sombra aí, esses pontinhos de sombra, é aonde o talinho da nossa cerejinha vai sair, tá bom? Vai ficar conectado aí. E aí, depois de ter feito a sombra, já separem aí, pessoal, o vermelho vivo. Peguem o vermelho vivo e nós vamos fazer a primeira luz com vermelho vivo. Nossa, filho, parece que é da mesma cor. Parece, mas não é. Pessoal, a tinta aí parece que tá brilhando, parece que tem glitter, tá? Mas não tem glitter, porque a tinta tava novinha e a luz da câmera iluminou a tinta, por isso que tá com esse brilhinho. Pessoal, não fique triste porque eu não vou ensinar a boneca aqui, mas eu tenho uma notícia boa pra vocês, que minha primeira apostila, minha coleção de riscos, frutinhas, saiu e tá prontinha pra você, tá bom? Só comprar e pintar, fazer belas pinturas, tá bom? É uma apostila que eu vou explicar mais detalhes dela no decorrer do vídeo. Combinado? Então, se você, né, adiantar o vídeo aí, você vai perder alguns detalhes importantes desta apostila, como adquirir, por exemplo, né, se você ficou interessado, se você curte estilos assim de risco, né, com bonecas e frutas e tudo mais, como eu, você vai permanecer aí. Se você adiantar ou parar de assistir, que você vai ficar perdido e não vai saber. Então, pessoal, as folhas eu preenchi todas com verde folha. Depois de ter preenchido, eu vim marcando o meio delas com verde pântano e fui puxando aí na divisa, né, de uma folha para outra. Deu uma engasgada aqui, enfim. Uma divisa para outra, fui fazendo a sombra. Depois de ter feito isso, eu já deixo aberto aí o verde musgo e o verde pinheiro. Eu fui intercalando, tá vendo? Eu carreguei o pincel só de um lado. E aí com esse lado eu vou puxando pro meio. Fui intercalando, tá? Você não precisa de seguir a mesma ordem do que eu, não. Fui intercalando entre o verde pinheiro, entre o verde musgo, entre o branco, tá bom? Isso aí não é uma regra, né? Tem que seguir essa ordem de cores. Se você quiser, tudo bem. Mas se você não quiser, pode fazer na sua ordem, tá? E colocando as cores que você quiser. Sempre puxando, tá? Do canto da folha pro meio. E aí ela vai criando forma. Se você achar muito trabalhoso, você pode usar somente duas cores. Tá? Você pode usar o branco e pode usar
um outro tom de verde mais escuro. Poderia ser só o verde pântano ou só o verde musgo. Se você quer uma folha com um tom mais clarinho, mas aquele tom de verde de folha nova, você poderia usar o musgo, só musgo e branco. Se você quer uma folha mais com sombra, né, mais escura, verde pinheiro ou o verde pântano. Parece que é preto, mas não é preto, tá? É verde pântano. Agora, por último, eu vou fazer a luz do meio. Puxo o risco para demarcar e vou puxando agora de modo ao contrário, do meio para fora. No início, pessoal, parece difícil, mas com a prática você vai conseguir fazer facilmente, tá? Eu tive dificuldades para fazer isso também, quando a minha professora, Edna Rose, um beijo, Edna, me ensinou, né? Eu tive um pouco de dificuldade, mas nem por isso eu desisti. Fui praticando. Faço igual ela? Não, jamais conseguirei. Mas fica de um jeito que me agrada, né? Que eu gosto. Voltando para a apostila. Pessoal, a apostila é uma apostila de semaninha, tá? Ou seja, são 7 riscos. E extra vai esse risco que eu tô pintando aqui, tá? Então, no caso, são 8 riscos de bonecas e frutas. Se ocorrer tudo bem e der certo, sempre eu vou estar, né, fazendo um pequeno vídeo ensinando alguma parte desses riscos, entendeu? Por exemplo, ensinando a pintar uma banana, ou ensinar a pintar uma pitanga, ou pintar uma melancia, uma fruta que esteja no risco, entendeu? E aí, para adquirir, você entra em contato comigo. Yuri, como eu faço para entrar em contato? Quero adquirir. Para adquirir, você pode me procurar pelo Instagram, que é Coloring and Paint. Não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei falar inglês, mas eu escrevi em inglês para ficar diferenciado, né? Burrice, mas tudo bem. Poderia ter colocado português, mas deixa em inglês mesmo. Você vai procurar lá. E o meu número de telefone, que é esse que está aqui na tela, tá? Entre em contato comigo e eu estarei vendendo, pessoal, o PDF, tá? Você fica responsável por imprimir as imagens, ampliá-las do tamanho que você quiser, que você consegue fazer isso. Em papelaria, se você não tem a habilidade de imprimir em casa, não tem uma impressora, não sabe como fazer, você pode ir em uma papelaria onde mexe com a impressão, né? Onde que mexe com isso, e pedir para ampliar do tamanho que te agrada, tá? O preço eu vou estar falando quando você entrar em contato comigo e tudo mais. E você que adquirir essa apostila, eu peço com muito amor e carinho, né, que vocês não achem de má fé, né, compartilhando o risco, né, porque assim você vai estar me atrapalhando e me desmotivando a produzir mais conteúdos para você, tá? Essa é a nossa primeira apostila, mas eu já estou preparando aí uma outra apostila que em breve também estarei deixando disponível para quem tiver interesse. Então, é isso aí. Pessoal, agora nós vamos fazer os talinhos. Você vai carregar o pincel com um lado branco e um lado verde e agora vai riscando esses talinhos na direção, né, do risco ou a direção que você achar melhor. Pode ser a mão livre, mas se você tiver riscado, vamos seguir o risco. Tá bom? E aí você vai riscando, reforçando aí onde você achar que é preciso. Olha só, eu recarrego e tiro o excesso na palma da mão. Depois de tirar o excesso, eu vou lá e continuo. Tendo bastante calma, não precisa fazer com correria. Para você não perder a direção aí. Tá vendo? Aí você decide para que lado você quer a luz, para que lado você quer a sombra. Por isso que eu dei uma viradinha no pincel lá no início. Que eu queria o branco pro lado de cima e o verde pro lado de baixo.
facinho. Se você tiver dificuldade, você pode fazer com pincel zero, mas não vai ter o mesmo efeito. Eu aconselho vocês usarem esse pincel vermelho, tá? Como eu sempre falo nos vídeos, porque ele tem as cerdas mais juntinhas, então facilita. Agora o pincel já é mais grosseiro, né? Pode ser que na hora de você fazer o talinho, seu talinho vai ficar grosso. E aí com esse pincel eu consigo fazer ele mais fino. Vamos lá. Continuando o processo, sem desanimar. Hoje nós temos aí participação especial dos passarinhos, pessoal. Eu moro na cidade, mas o meu quintal parece uma roça. É uma delícia. Ótimo para meditação. Contato com a natureza, passar um tempo com Deus, é ótimo. Só que no fundo do quintal, né, tem uns vizinhos, né, que moram na outra rua. Um dia eu fui fazer isso, né, esse negócio de meditação. Fui falar com Deus, né, fui para um cantinho, né, e tô ali, conversando com Deus, pensando na vida. Menino, quando eu... Ah, meu Deus, bati o pé aqui na cadeira. Quando eu viro... Os pessoal tá bem olhando pra mim, me estranhando, né, achando que eu tava fazendo alguma coisa de errado. Mas na verdade eu só tava ali, né, falando com Deus, conversando com Deus. Eu acho que não tem nada melhor do que você fazer uma oração, pessoal, junto com a natureza. Porque eu aprendi que a natureza, né, ela adora o Senhor. Né, que se a gente não adorar a Deus, a natureza faz isso. E aí é muito bom, parece que você se conecta bem melhor com Deus. É muito bom, eu gosto. E aí, pessoal, para fazer essa parte aí que eu não sei dizer o nome da flor, não tem quando você arranca a pétala, só sobra ela? Pois é, facinho, com um pincel bem pequenininho você preenche um lado de verde, um lado de branco, só isso. Vamos para nossa florzinha. As florzinhas da cerejeira, ela é rosa, então não poderia ser de outra cor, a menos que você quisesse. Então preenchi com rosa chá, vinha escurecendo com rosa escuro ou pink. É bem facinho, pessoal, essa pintura ela é bem rápida e gostosa de fazer. E aí, para fazer o efeito das pétalas, eu peguei o rosa bebê, carreguei o pincel com ele e vim dando forma às pétalas da nossa florzinha. Com o canto do pincel, tá vendo? Bem carregado de tinta. E fui puxando pro meio. Pode deixar bem carregada, que na hora que secar, vai dar um efeito bem bacana. Faz um lado, depois o outro, uma complementa e vira uma pétala. Como se fizesse uma pétala em duas partes. Bem simples, não tem muito segredo. Carregou o canto do pincel, vai da ponta da pétala pro meio, sem medo, e deixa. Do jeito que você puxar, fica. Se você vê que precisa de recarregar um pouco mais, fique à vontade. Repetindo o mesmo processo com a florzinha aí de baixo. Eu achei essa florzinha meio perdida, não tem? Mas ela faz parte do risco, tá? Pessoal, olha como surgiu a ideia disso aí. Esse pano já estava riscado, a cereja já estava riscada, mas como eu amo pintar boneca, não tinha como eu pintar essa cereja sem pôr uma boneca. Então fui lá na internet, pesquisei uma boneca, achei essa imagem, né? Fiz uma montagem aí. Olha pra você ver, depois de riscado no pano, eu joguei o risco dessa boneca aí. Achei uma que encaixava, mas pensei de tudo quanto é jeito e ficou desta forma aí. E ficou desse jeitinho aí. Ah, Yuri, eu queria tanto aprender a pintar, né, esse negócio de... Ai, gente, esqueci o nome disso. Regador. Queria tanto pintar um regador, Yuri, gostei tanto do jeito que você fez. Então deixa no comentário. Yuri, ensina o regador pra gente. Quem sabe eu posso parecer aí ensinando a pintar um regador, né? Pessoal, aí eu já tinha adiantado, né, as gotinhas
do nosso regador aí. E tinha uma flor lá atrás. Então, foi um pouco difícil, né? Eu cobri aí, mas depois, no final, eu restaurei essas gotinhas aí. As gotinhas foi simples fazer. Você usa na parte mais clara azul bebê e na parte mais escura azul caribe. E contorna de branco e fica esse efeito aí. É a mesma coisa que eu fiz na asinha da abelhinha. Aí minha mãe perguntou: Yuri, você fez essa abelhinha aí por quê? Porque antigamente, quando a gente manchava a pintura, a gente escondia, né? Com um desenho de borboleta. E aí ela achou que eu tava escondendo mancha de tinta. Mas não, tá, pessoal? Eu quis a abelhinha mesmo, porque eu achei que tinha ficado vazio aí esse pedaço. Foi por isso que eu fiz a abelhinha. Tá? E no risco aonde eu peguei a ideia tinha também. E engraçado que encaixou tão bem que dá a entender que a menina tava olhando pra abelhinha. Mas foi sem intenção. Acabou ficando esse resultado e eu gostei demais. Pronto, agora fazendo o miolinho, preenchendo aí com amarelo canário. Você vai preencher. Para não ficar só essa ponta amarela, você vai vir com amarelo melão e fazendo aí, sombreando com amarelo melão e clareando aí com branco. Tá? Agora, nessa primeira parte eu só estou preenchendo com amarelo canário e logo em seguida eu vou vir aí com amarelo melão. Pode ser também amarelo ouro, um amarelo mais amarelado que você tem aí, e vim com branco. Depois, pessoal, para terminar, eu só vou fazer com contorno, tá? Contorno com rústico aí o meio, contorna bem fininho as pétalas com rosa, só isso, tá? Aqui no vídeo eu não vou mostrar fazendo isso não, tá? Já vou mostrar o resultado final. Pronto, pessoal, e vai ficar assim por enquanto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma luz, por quê? Quando bate a luz na cereja, ela dá esse reflexo de luz mais forte. Então eu vou tentar reproduzir esse reflexo. Então, eu tinha carregado muito pincel com branco nessa primeira aí. Aí eu achei exagerado. O que eu fiz? Aí eu fui tirando o excesso antes, tá? Pra só dar uma clareada pra dar o volume da cereja. E aí fui puxando uns feixes de luz na cereja. Que é o que ela tem mesmo, ó. Fui puxando. Se você quiser deixar nesse reflexo mais forte, pode carregar mais. Isso é a gosto, pessoal. A pintura você faz conforme o seu gosto. Não é porque é o certo ou errado, não. É a forma que eu achei assim mais bacana. Então foi assim que eu fiz. Com o branco eu vim fazendo o reflexo aí. Tá vendo que eu voltei reforçando porque eu achei que precisava de um pouco mais. Mas na hora de fazer essa parte que eu estou fazendo aqui agora, eu fui colocando menos na hora de separar uma cereja da outra. Porque eu tinha achado que eu tinha exagerado muito lá no início. E lembrando que quando a tinta seca, né, o efeito dá uma mudada. Então por isso que às vezes é bom carregar. Às vezes é bom carregar no pincel, porque quando seca, costuma absorver e apagar o efeito. E você vai jogando luz aonde você vê que é necessário. Não precisa de ficar esfregando muito não, tá? É algo que você bate o pincel e já vai saindo o efeito. Tá? Do jeito que bateu o pincel aí fica. E pronto. E vai ficar assim a nossa pintura. O que você achou, hein? Olha só que charme que deu depois que eu joguei as graminhas. Aí eu percebi que se faltava um pouco mais de flor, fiz aí umas hortênsias aí no meio. Olha pra você ver que charme que ficou. Viu que eu restaurei as gotas? Gostou? Quer adquirir o risco? Então me procura no Instagram ou entre em contato comigo pelo WhatsApp. Beleza? Então ficamos por aqui, pessoal. Um beijo, fica com Deus e até mais.